Eu saúdo todos com uma boa tarde e a paz do Senhor. E eu quero falar hoje sobre Davi, pois eu achei muito importante a palavra de Deus. Eu estava lendo essa semana e me veio essa reflexão. Porque Davi fugia de Saul? Se Davi tinha sido ungido rei de Israel, por que ele temia? Muitas vezes a gente pensa que temos que tudo a gente tem que enfrentar. Mas a Bíblia diz que Davi corria, que Davi se escondia, mesmo ele sabendo que era rei sobre Israel, mesmo ele sabendo que Deus era com ele não enfrentou Saul. Ele corria, ele se escondia. E ele disse certa vez: Deus me livre de tocar no ungido de Deus. Ele sabia que Saul era ungido de Deus. Mesmo ele sabendo a posição que Deus tinha dado a ele. Mas ele corria do perigo. Ele tinha medo, porque a Bíblia diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E muitas vezes a gente pensa, porque Deus fez uma promessa a gente pensa que tem que enfrentar tudo que vier. A Bíblia fala que Jesus, certa vez, estava em um certo lugar e iam apedrejá-lo. E a Bíblia diz que ele saiu pelo meio do povo ali e se escondeu. E Jesus não podia ter ficado e enfrentado aquele povo, mas a Bíblia diz que ele saiu pelo meio daquele povo e eles não conseguiram pegar Jesus. Então tem situação que a gente enfrenta, mas tem situação que a gente tem que correr. Falando sobre isso, eu me lembrei de José, quando a mulher de Potifar veio atacar José. A Bíblia diz que mas Deus não é comigo, eu não sou filho de Jacó, eu vou enfrentar essa mulher. Não, a Bíblia diz que ele correu. Então tem coisa, irmão, a Bíblia diz em Provérbio que o prudente vê o mal e se esconde, mas o simples, ele passa e sofre a pena. Então tem coisa que a gente não pode enfrentar sozinha. Mesmo sabendo que Deus está conosco, a gente tem que vigiar. Eu conheço uma certa pessoa, uma vez disse assim a mim: eu vou para um lugar deserto. E eu dizia assim para essa pessoa: não vá porque é perigoso. E essa pessoa dizia assim para mim: mas quem vai fazer mal uma pessoa de paletó com a Bíblia na mão? Irmão, não é assim. A Bíblia diz que a gente tem que vigiar, tem que orar. A gente sabe que Deus nos guarda. Mas ele diz também fugir da aparência do mal. Se aquilo era um mal para Davi, pois Saul tinha inveja de Davi. Saul perseguia Davi. E Davi tinha feito uma coisa tão linda. Porque a gente que somos crentes, a gente não gosta que venha falar nada contra o nosso Deus. A gente não gosta de ver o nome de Jesus blasfemado. A gente tem amor pela palavra. Então, Davi também se irou quando viu aquele gigante desafiando o povo de Deus. Aqui fala, em 1 Samuel, conta a história direitinho sobre Davi e o gigante. Pois eu não vou ler, só uma reflexãozinha que eu estava pensando na minha mente. Então, que sirva para nós também. Tem coisa, irmão, um homem que enfrentou um gigante, corria com medo de Saul. E o Deus que fez ele derrubar o gigante não era o mesmo Deus que podia fazer ele derrubar Saul. A Bíblia diz que certa vez Saul entrou, foi dormir numa caverna, Davi entrou, cortou a orla do vestido dele e mostrou a ele do outro lado. Mas não lhe fez nenhum mal. Porque Deus é fiel. Quando Deus faz uma promessa, ele cumpre. Não precisa correr, nem ficar na frente. Não precisa se preocupar, não, irmão. Porque nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus grande que cumpre com a sua promessa. O importante é obedecer a sua palavra. Eu pensando direitinho, quando aquele profeta ele foi levar aquela mensagem ali, naquele certo lugar que agora eu não me lembro, é você que é crente sabe. E disse que o Senhor disse: não coma nem beba água aí. E a Bíblia diz que de volta um profeta velho chegou para ele e disse assim: come e bebe água. Ele disse: eu não posso porque Deus não me permitiu. Ele disse: mas o Deus que disse que tu não comesse, falou comigo e mandou que tu comesse pão e bebesse água. E ele desobedeceu a Deus. Ele desobedeceu a Deus. Ele creu numa palavra que não era de Deus. Irmão, a Bíblia diz: provai e vede. Provai e vede. Custava nada, eu sei que às vezes a gente se embaraça, né? Mas mesmo se alguém disser assim, é assim, você tem que pedir uma confirmação a Deus. Você não pode enfrentar uma situação sem você saber se é da vontade de Deus ou não. E Davi era um homem muito experiente, e quando ele ia subir para as pelejas, ele sempre dizia: Senhor, eu vou, Senhor, é da tua vontade,
Senhor, quando ele estava num lugar chamado Keila, a Bíblia diz que todos sitiaram Keila, aquele exército, e Davi perguntou, Deus, eu fico e enfrento esse exército, mas o Senhor disse, não, porque se tu ficar, tu vai morrer. E Davi teve que correr. Então tem situação que a gente tem que correr. Falando sobre esse profeta, era para ele fazer prova de Deus e dizer, Senhor, se tu falasse com esse homem, se é da tua vontade que eu coma água, beba água e coma pão neste lugar, Senhor, fala comigo também. Às vezes a gente tem que provar e saber se Deus é conosco mesmo naquela situação ou não. Porque mesmo tendo promessa de Deus, mesmo Deus falando para você que vai fazer, mas você tem que fugir da aparência do mal, esperar o tempo certo, porque no tempo certo Deus vai cumprir e fazer a sua vontade. Deus que abençoe a todos.